Ninguém avisou que buscar paz poderia dar errado. Pelo contrário, disseram que era o único caminho possível, que a inquietação era um erro, que o desconforto era um sinal de falha interior, que, se houvesse angústia, ansiedade ou medo, algo precisava ser corrigido, ajustado, curado. Desde cedo ele aprendeu que sentir demais era um problema, pensar demais, um defeito. Não estar em paz, uma espécie de atraso espiritual. E assim, quase sem perceber, começou a tratar a própria experiência como algo que precisava ser melhorado. No início, parecia nobre, ele queria compreender a si mesmo. Queria amadurecer, queria viver com mais leveza. Quem não quer? A promessa era simples. Se ele aprendesse a controlar a mente, se entendesse seus padrões, se dissolvesse o ego, a paz viria, permanente, estável, segura. Mas ninguém avisou que essa busca poderia se transformar em uma nova forma de guerra. Ele não começou sofrendo mais, começou se sentindo esperançoso. Havia livros, palestras, mestres, frases sublinhadas. Havia nomes para tudo aquilo que antes era apenas sensação confusa. Agora ele sabia o que era ansiedade, sabia o que era ego, sabia o que era presença, sabia o que era iluminação, ou pelo menos achava que sabia. E com cada novo conceito, vinha uma nova exigência silenciosa. Você ainda não chegou lá, a paz virou um objetivo, algo à frente. Algo que dependia de esforço, de prática, de vigilância constante. Ele começou a observar os próprios pensamentos como quem fiscaliza um inimigo. Começou a monitorar emoções como quem teme um vazamento. Cada reação era analisada, cada desconforto interpretado como falha. Quando ficava ansioso, não era apenas ansiedade, era frustração por ainda ser ansioso. Quando sentia medo, não era só medo, era culpa por ainda sentir medo. Quando se irritava, não era só irritação, era a sensação de estar regredindo. E assim, algo sutil aconteceu. Ele não estava mais vivendo a experiência. Estava tentando corrigi-la em tempo real. A mente nunca descansava, nem mesmo no silêncio. Porque o silêncio agora precisava ser profundo, preciso, correto. E se não fosse, algo estava errado. Sempre algo, buscar paz se tornou uma tarefa. Uma obrigação, um projeto interminável. Ele acordava e se perguntava se estava bem. Dormia avaliando se tinha sido consciente o suficiente durante o dia. Comparava seus estados internos com um ideal invisível que nunca se deixava alcançar. Quanto mais ele sabia, mais distante parecia ficar. E ainda assim, ninguém falava sobre isso. Ninguém falava sobre o cansaço de tentar estar bem. Ninguém falava sobre o peso de se observar o tempo todo. Ninguém falava sobre a solidão de achar que o problema é você. Ele acreditava que, se continuasse, algo iria se encaixar. Que havia apenas mais um livro, mais uma compreensão, mais um insight necessário. Mas o que não percebia era que a própria busca estava alimentando a inquietação que ele tentava eliminar. A mente adora projetos, e a paz tinha se tornado o maior deles. Em vez de aliviar o sofrimento, a busca começou a refiná-lo. Tornou-o mais sofisticado, mais difícil de perceber. Afinal, agora o sofrimento vinha acompanhado de linguagem espiritual, de explicações elegantes, de justificativas profundas. Mas no fundo, o corpo continuava tenso, o peito apertado. A respiração curta. Algo nunca estava totalmente certo. Ele começou a suspeitar que talvez estivesse fazendo algo errado. Mas como admitir isso, se tudo o que aprendeu dizia que esse era o caminho? Se tantas vozes afirmavam que a inquietação só existia porque ele ainda não tinha compreendido o suficiente. Então ele tentou mais, com mais disciplina, com mais seriedade, com menos indulgência consigo mesmo. E foi aí que a paz se tornou distante demais. Não porque estivesse escondida, mas porque estava sendo procurada.
Ele não percebia que cada tentativa de se livrar da inquietação reforçava a ideia de que ela não deveria estar ali. Que cada esforço para controlar a mente partia do pressuposto de que a mente era um problema. Que cada desejo de chegar negava o que já estava presente. Ninguém avisou que buscar paz poderia dar errado porque ninguém gosta de questionar a busca em si. Questionar a busca é desconfortável. É retirar o chão. É admitir que talvez não haja um lugar melhor para chegar. É admitir que talvez o erro não esteja em sentir, pensar ou reagir, mas em resistir, e isso assusta. Porque se a busca cair, o que sobra? No início, quando essa pergunta apareceu, ele tentou afastá-la. Parecia perigosa, parecia desistência. Parecia fracasso espiritual, mas ela voltava. Não como pensamento, mas como sensação, um cansaço profundo de tentar melhorar. Foi nesse cansaço que algo começou a rachar. Não uma iluminação, não uma revelação mística, apenas uma fadiga honesta. A exaustão de lutar contra si mesmo. A percepção silenciosa de que talvez não fosse possível vencer essa guerra menos porque talvez nunca tenha havido um inimigo. Ele percebeu que toda tentativa de se observar vinha carregada de tensão. Que toda tentativa de se corrigir vinha acompanhada de medo de sentir errado. Medo de ser insuficiente. Medo de nunca alcançar aquilo que todos pareciam prometer. E então, pela primeira vez, ele não tentou mudar isso. Não tentou aceitar, não tentou compreender. Não tentou transformar em aprendizado. Apenas percebeu o peso, percebeu o esforço, percebeu a contração. E essa percepção não trouxe paz imediata. Trouxe algo mais simples, espaço, um pequeno espaço entre o impulso de corrigir e a experiência em si. Um intervalo quase imperceptível onde nada precisava ser feito, onde nada precisava melhorar, onde não havia um próximo passo. Esse espaço não era confortável, mas era real. E talvez, pela primeira vez, não estivesse contaminado por expectativa. Ele não concluiu nada, não chegou a nenhuma resposta definitiva. Mas algo mudou na relação com a busca. Ela já não parecia tão óbvia, já não parecia tão necessária, já não parecia tão inocente. Talvez a paz não fosse algo que se alcança. Talvez fosse algo que se revela quando a tentativa de alcançá-la cessa. E talvez ninguém avise sobre isso porque não há como transformar isso em método. Não há como vender, não há como prometer. Apenas o reconhecimento silencioso de que o esforço para estar em paz pode ser exatamente o que impede a paz de se manifestar. E isso não é uma conclusão. É apenas o início de uma escuta diferente. Ele não contou isso a ninguém. Não porque fosse segredo, mas porque não havia como explicar. Como dizer que o maior alívio que sentiu não veio de uma resposta, mas da suspensão temporária da necessidade de responder? A mente tentou, claro. Tentou nomear o que estava acontecendo. Tentou transformar aquele espaço em compreensão. Mas algo estava diferente agora. Não havia urgência. Não havia aquela compulsão de capturar a experiência antes que ela escapasse. Ele percebeu que, durante anos, não havia apenas buscado paz. Havia fugido do desconforto. E a busca, por mais refinada que parecesse, era apenas uma forma elegante de evasão. Isso doeu reconhecer. Porque significava admitir que até mesmo suas tentativas mais sinceras de evoluir estavam enraizadas no medo de sentir demais. Medo de não dar conta. Medo de ser atravessado pela vida sem defesas suficientes. A paz, nesse contexto, nunca foi apenas tranquilidade. Foi anestesia. E ninguém avisou que buscar paz poderia dar errado justamente porque quase ninguém admite isso, que muitas vezes o desejo de paz nasce da recusa em sentir o que está vivo agora. Ele começou a notar algo curioso. Quando não tentava se acalmar, a ansiedade vinha e ia. Quando não tentava controlar os pensamentos, eles se reorganizavam sozinhos. Não porque ele tivesse aprendido uma técnica melhor,
mas porque havia parado de interferir. Isso não significava passividade. Não significava desistência da vida. Significava apenas parar de brigar com a experiência antes mesmo de entendê-la. Por anos, ele confundiu atenção com vigilância, presença com controle, consciência com supervisão rígida, e tudo isso criava tensão. Agora, aos poucos, algo se reorganizava sem esforço. Ele percebia o desconforto no corpo antes de transformá-lo em narrativa. Sentia o aperto no peito sem imediatamente perguntar o que aquilo dizia sobre ele. Observava o pensamento surgir sem a necessidade imediata de desmontá-lo, e isso era estranho. Porque o desconforto não desaparecia magicamente, mas também não se acumulava. Não virava história, não virava identidade. Ele percebeu que grande parte do sofrimento não vinha da sensação em si, mas da reação automática a ela, do impulso de corrigir, eliminar, melhorar. A paz que ele tanto buscou nunca esteve na ausência de desconforto, mas na ausência de resistência. Isso não foi um insight glorioso. Foi quase decepcionante, simples demais. Silencioso demais, sem fogos de artifício, e justamente por isso parecia real. Ele começou a desconfiar de tudo o que prometia libertação rápida, de tudo o que oferecia fórmulas, de tudo o que dizia faça isso e você será livre, porque agora via claramente qualquer promessa de chegada futura alimentava a mesma armadilha. A armadilha do depois. Depois que eu entender, depois que eu curar. Depois que eu me livrar disso. E a vida sempre acontecendo agora, ignorada em nome de um ideal. Ele percebeu que a busca por paz havia criado uma divisão invisível dentro dele. De um lado, quem ele era. Do outro, quem deveria ser. E essa divisão era a fonte silenciosa de toda a inquietação. Não havia como vencer essa guerra porque lutar já era perder. Aos poucos, sem alarde, ele começou a viver de forma menos estratégica. Menos preocupado em tirar lições de tudo. Menos interessado em transformar cada experiência em aprendizado espiritual. Algumas coisas simplesmente doíam. Outras simplesmente passavam. Algumas ficavam e tudo bem. Essa expressão, tudo bem, ganhou um significado novo. Não era resignação. Não era conformismo. Era ausência de resistência adicional. Era parar de empurrar a realidade para longe. Ele ainda tinha dias difíceis. Ainda se perdia em pensamentos. Ainda sentia medo. Mas algo fundamental havia mudado. Ele não interpretava mais isso como falha. Não havia mais a pergunta constante: o que isso diz sobre mim? Nem a cobrança silenciosa: você deveria estar melhor. A vida deixou de ser um teste. E isso trouxe um alívio profundo. Porque ninguém aguenta viver sendo avaliado o tempo todo, menos nem mesmo por si próprio. Ele começou a perceber o quanto estava cansado. Um cansaço antigo, acumulado, que não vinha da vida em si, mas do esforço constante de estar à altura de um ideal invisível. Quando esse ideal começou a desmoronar, não houve celebração, houve luto. Luto pela imagem de quem ele achava que deveria se tornar. Luto pela promessa de uma paz perfeita que nunca chegaria. Luto pela fantasia de controle absoluto. E esse luto também foi sentido, sem tentativa de transcendê-lo. Sem explicação bonita. Apenas vivido. Curiosamente, foi nesse luto que surgiu algo parecido com ternura. Uma gentileza silenciosa consigo mesmo. Não como prática, mas como consequência natural de parar de se atacar. Ele percebeu que nunca foi duro consigo mesmo por maldade. Foi por medo, medo de não ser suficiente, medo de se perder. Medo de sentir demais. E ao ver isso claramente, sem julgamento, algo relaxou. A paz não veio como um estado contínuo. Veio como intervalos. Pequenos momentos em que nada precisava ser diferente. E esses momentos não podiam ser provocados. Apenas reconhecidos quando surgiam. Ele começou a entender
De forma não intelectual, algo simples e profundo, a vida não exige correção constante. Ela exige presença, e presença não é algo que se faz. É algo que acontece quando a interferência cessa. Ninguém avisou que buscar paz poderia dar errado porque admitir isso desmonta toda uma indústria, desmonta narrativas, desmonta identidades construídas em torno da busca. Mas, para ele, essa percepção não virou bandeira. Não virou discurso, virou silêncio. Um silêncio que não precisava ser defendido. Ele parou de tentar explicar para si mesmo o que estava acontecendo. Parou de tentar encaixar em mapas espirituais. Parou de comparar sua experiência com a de outros. A comparação, ele percebeu, era outra forma de violência sutil. Sempre havia alguém mais desperto, mais consciente, mais avançado. E essa régua invisível nunca descansava. Agora, ela simplesmente não fazia sentido. Ele começou a viver com menos pressa de chegar a conclusões, com menos necessidade de definir quem era, com menos apego à ideia de progresso interior. Isso não o tornou apático, pelo contrário. Tornou-o mais sensível, mais disponível, mais humano. Porque quando não se está ocupado tentando se consertar, sobre energia para estar aqui, ele escutava melhor, sentia melhor. Errava sem tanto drama. Acertava sem tanto orgulho. A vida ficou mais simples. Não mais fácil menos, mas mais simples. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar, que a simplicidade não satisfaz a mente que busca grandeza. Que o silêncio não alimenta o ego que quer conquistas. Que a paz não se sustenta como identidade. Ela aparece e desaparece como tudo. Ele não se tornou alguém especial. Não se tornou exemplo, não se tornou mestre de nada. Apenas deixou de se tratar como um problema a ser resolvido. E isso, embora pareça pequeno, mudou tudo. Ele não percebeu isso de uma vez. Não houve um momento claro em que pudesse dizer agora entendi. Foi mais como um desgaste lento da antiga maneira de se relacionar consigo mesmo. Como uma corda que, de tanto ser puxada, perde a atenção sozinha. Antes, qualquer emoção mais intensa acionava um alarme interno. Agora, ela apenas surgia. Às vezes forte, às vezes confusa, às vezes desconfortável. Mas não vinha mais acompanhada daquela urgência de ser consertada. Ele começava a perceber que sentir não era o problema. O problema sempre foi o medo de sentir. Durante muito tempo, ele acreditou que a paz era um estado oposto ao caos. Que para estar em paz, precisava eliminar conflitos internos, dúvidas, contradições. Mas a vida nunca se organizou dessa forma. A tentativa de impor ordem absoluta era uma fantasia menos e uma exaustiva. Ele começou a perceber que a mente gosta de extremos. Ou paz total, ou fracasso. Ou iluminação, ou inconsciência. E nessa lógica rígida, quase tudo vira erro. Agora, algo se afrouxava. Ele conseguia sustentar paradoxos sem precisar resolvê-los. Conseguia sentir tristeza sem concluir que algo estava errado com sua vida. Conseguia ter pensamentos confusos sem transformar isso em identidade. A busca por paz havia criado uma narrativa perigosa, a de que existir deveria ser confortável o tempo todo. E quando não era, algo precisava ser corrigido rapidamente. Mas existir nunca foi confortável o tempo todo. A vida pulsa, aperta-se, expande, contrai, e tentar transformá-la em uma linha reta era lutar contra a própria natureza do que é vivo. Ele percebeu o quanto havia internalizado a ideia de que sofrimento era sinal de falha pessoal. E como isso o isolava. Porque, se sofrer é falhar, ninguém quer admitir que sofre. E assim, todos fingem estar melhores do que estão. A busca por paz, quando mal compreendida, vira uma máscara social. Uma forma de parecer equilibrado enquanto se trava batalhas silenciosas por dentro. Ele começou a enxergar isso nos outros também, não com superioridade, mas com reconhecimento.
o mesmo esforço disfarçado, a mesma vigilância interna, a mesma tentativa de se manter bem, e isso trouxe algo inesperado: compaixão. Não aquela compaixão abstrata, ensinada em livros, mas uma compaixão simples, quase corporal. Um reconhecimento silencioso do quanto todos estão tentando dar conta. Ele percebeu que, enquanto buscava paz, havia perdido algo essencial: intimidade com a própria experiência. Tudo era mediado por análise, por conceitos, por interpretações. Agora, aos poucos, ele voltava a sentir as coisas antes de pensá-las. O calor do sol sem transformar em metáfora, o cansaço sem explicar, a alegria sem se perguntar quanto iria durar. Isso não o tornava menos consciente, tornava-o mais presente. Ele começou a desconfiar profundamente da ideia de que consciência é algo que se adiciona à vida, como se fosse um verniz espiritual, algo que se conquista com esforço. Talvez consciência fosse o que sobra quando o excesso de interferência cai. Essa percepção não se instalou como crença, instalou-se como alívio. Ele já não precisava se lembrar de estar presente. Não precisava repetir mantras internos. Não precisava vigiar cada pensamento. E quando se perdia menos porque se perdia, não transformava isso em problema. Apenas percebia que havia se perdido. E isso, curiosamente, já era presença. Antes, ele acreditava que se perder era o oposto de estar consciente. Agora via que se perder faz parte, sempre fez. A diferença é o que acontece depois. Antes, vinha a culpa, a cobrança, o esforço para voltar ao estado certo. Agora, vinha apenas o retorno natural, sem drama. Ele percebeu que a paz que procurou por tanto tempo não tinha forma fixa, não era um estado contínuo. Não era algo que pudesse ser garantido. Era mais como uma permissão silenciosa para ser como se é, enquanto se é, e isso não podia ser transformado em método, não podia ser ensinado como passo a passo. Porque qualquer tentativa de ensinar virava, novamente, algo a ser alcançado. Ninguém avisou que buscar paz poderia dar errado porque ninguém gosta de ouvir que talvez não haja um caminho melhor do que aquele em que já se está. Que talvez a inquietação não seja um erro, mas um movimento natural da vida. Isso não significa glorificar o sofrimento. Significa parar de acrescentar sofrimento ao sofrimento. Ele começou a notar o quanto a linguagem moldava sua experiência. Palavras como deveria, precisa, ainda não começaram a perder força. Não porque ele as proibiu, mas porque deixaram de fazer sentido. Ele não precisava se convencer de nada. Não precisava repetir frases para se acalmar. O corpo respondia melhor quando não era pressionado. Havia dias em que tudo parecia aberto, outros em que tudo parecia pesado. E ambos eram vividos sem a necessidade imediata de interpretação. Isso trouxe uma sensação curiosa de honestidade, uma vida menos editada, menos curada, menos polida. E, paradoxalmente, mais viva. Ele percebeu que a busca por paz havia sido, em grande parte, uma tentativa de se proteger da imprevisibilidade, de criar uma base fixa em um mundo que muda o tempo todo. Mas a vida nunca prometeu estabilidade, apenas movimento. E lutar contra isso era lutar contra o inevitável. Agora, ele não se sentia mais responsável por manter um estado interno ideal. Não se sentia em dívida consigo mesmo por não estar sempre bem. Isso abriu espaço para algo simples: descanso. Não um descanso físico apenas, mas um descanso existencial. A sensação de não precisar provar nada para a própria consciência. Ele ainda se perguntava, às vezes, se estava no caminho certo, mas a pergunta já não carregava a mesma urgência. Já não exigia resposta imediata, e talvez isso fosse maturidade. Não como conquista, mas como relaxamento. Ele não tinha mais certeza de quase nada, mas também não precisava. A vida não pedia certezas.
Pedia presença suficiente para atravessar o que viesse. E assim, sem perceber, ele começou a viver sem a constante sensação de estar atrasado. Atrasado espiritualmente, atrasado emocionalmente, atrasado em relação a si mesmo. Não havia mais uma linha de chegada imaginária. Havia apenas este momento imperfeito, incompleto, suficiente. Ele começou a notar algo ainda mais sutil. O quanto sua identidade havia sido construída em torno da busca. Por muito tempo, ele foi aquele que procura, aquele que quer entender, aquele que está em processo. Havia um certo orgulho silencioso nisso. Um senso de direção, um lugar para se apoiar. Quando a busca começou a perder força, surgiu um vazio estranho. Quem ele era sem ela? O que o orientava agora? Esse vazio, no início, foi interpretado como perda, como se algo importante estivesse escorrendo pelos dedos. Mas, ao permanecer ali, sem tentar preencher, ele percebeu que o vazio não era ausência. Era espaço, espaço sem instruções. Espaço sem metas. Espaço sem a necessidade de se definir. E isso era desconcertante para a mente, que sempre funcionou melhor com objetivos claros. A mente gosta de mapas, de rotas, de progresso mensurável. O espaço sem direção parecia desperdício, parecia perigo. Mas, curiosamente, nesse espaço, a vida continuava acontecendo. As coisas ainda eram feitas. As decisões ainda surgiam. Os encontros ainda aconteciam. Nada havia parado. A diferença era que agora não havia uma narrativa espiritual acompanhando cada movimento. Ele não precisava mais justificar suas escolhas como parte de um caminho maior. Não precisava interpretar cada acontecimento como lição. Não precisava extrair significado o tempo todo. Algumas coisas simplesmente aconteciam, e isso era suficiente. Ele percebeu o quanto estava viciado em sentido, em transformar tudo em algo útil para a própria evolução. Como se a vida precisasse ser produtiva até no nível mais íntimo. Agora, aos poucos, ele aprendia a deixar as coisas serem inúteis, gratuitas, sem aplicação prática. Um pôr do sol não precisava ensinar nada. Um silêncio não precisava curar nada. Um momento de alegria não precisava ser aproveitado ao máximo, eles apenas existiam. E isso trouxe uma leveza inesperada. Antes, mesmo os momentos bons vinham acompanhados de tensão. A tensão de não perder. A tensão de prolongar. A tensão de repetir. Agora, eles vinham. Iam, como tudo. Ele percebeu que a tentativa de segurar a paz era o que a tornava escorregadia. Assim como a tentativa de segurar qualquer coisa viva. A vida não se deixa capturar. Ninguém avisou que buscar paz poderia dar errado porque ninguém gosta de admitir que o desejo de permanência é o problema. Queremos estados que durem. Sensações estáveis, garantias internas. Mas tudo que é vivo se move. E talvez a paz não seja a ausência de movimento, mas a ausência de resistência ao movimento. Essa compreensão não se cristalizou como crença. Ela se manifestava em pequenos gestos cotidianos. Em não interromper uma emoção antes de senti-la por completo. Em não acelerar processos internos. Em não exigir resolução imediata. Ele começou a confiar mais no tempo. Não como conceito abstrato, mas como experiência. As coisas se reorganizavam sozinhas quando não eram pressionadas. Ele lembrava de quantas vezes tentou resolver algo dentro de si à força. E como isso apenas endurecia o problema. Agora, via que muitas questões pediam espaço, não intervenção. Isso não significava passividade diante da vida externa. Ele ainda agia, decidia, se posicionava. Mas internamente, algo estava menos tenso, menos contraído. Ele não precisava mais se convencer de que estava em paz, nem provar para si mesmo que havia evoluído. Aliás, a própria ideia de evolução interior começou a parecer estranha, linear demais, simplista demais. A vida não evolui em linha reta.
Ela se aprofunda, se espalha, se contrai, se transforma. Ele percebeu que havia confundido maturidade com ausência de conflito. Mas maturidade talvez seja a capacidade de sustentar conflitos sem se perder neles. Antes, qualquer conflito interno era visto como sinal de regressão. Agora, era apenas parte do movimento. Ele começou a sentir mais confiança na própria capacidade de atravessar estados difíceis. Não porque tinha ferramentas melhores, mas porque parou de se desesperar diante deles. A ansiedade, quando vinha, já não parecia um inimigo a ser derrotado. Era uma mensagem do corpo, um sinal de excesso. De tensão acumulada, isso podia ser ouvido, não combatido. Ele percebeu que, durante anos, tentou resolver a ansiedade no nível da mente, mas a ansiedade nunca foi um problema intelectual. Era corporal, existencial, relacional, e ouvir isso exigia silêncio, não argumentos. A busca por paz havia sido barulhenta, cheia de explicações, conceitos, teorias. O que estava surgindo agora era mais silencioso e, por isso mesmo, mais difícil de narrar. Talvez seja por isso que ninguém avisa, porque não há uma história clara para contar. Não há um antes e depois espetacular. Não há transformação visível. Há apenas um relaxamento gradual da luta. Ele começou a perceber o quanto havia se afastado da própria vulnerabilidade em nome de uma imagem de equilíbrio. Agora, essa vulnerabilidade começava a reaparecer. Não como fraqueza, mas como abertura. Ele conseguia admitir quando não estava bem sem transformar isso em drama ou identidade. Conseguia pedir ajuda sem se sentir derrotado. Conseguia descansar sem culpa. Isso não o tornava menos responsável, tornava-o mais honesto. Ele percebeu que grande parte da busca por paz era, na verdade, uma tentativa de evitar a vulnerabilidade, de se blindar contra a imprevisibilidade das relações, das perdas, das mudanças. Mas viver é se expor. Não há paz que elimine isso. A verdadeira violência estava em tentar se tornar invulnerável. Agora, ele não buscava mais uma fortaleza interna. Buscava a flexibilidade, capacidade de dobrar sem quebrar. Isso não vinha de esforço, vinha de parar de endurecer. Ele começou a perceber que muitas das pessoas que falavam mais sobre paz pareciam as mais tensas, as mais rígidas, as menos tolerantes com o próprio desconforto. Isso não era julgamento, era reconhecimento. Ele havia sido assim, e isso trouxe humildade. Ele já não tinha respostas prontas. Já não sentia necessidade de corrigir os outros. Já não se sentia superior por entender algo. Na verdade, ele entendia menos. Mas estava mais presente. E talvez isso fosse o ponto. Ele não chegou a uma conclusão definitiva. E, curiosamente, isso deixou de incomodá-lo. Antes, a ausência de conclusões era angústia. Agora, era espaço. Um espaço onde a vida podia continuar sem precisar caber em explicações. Ele percebeu que a necessidade de fechar ciclos conceituais vinha do mesmo lugar da busca por paz, o medo do aberto, do inacabado, do incerto. Mas a vida nunca se apresentou como algo fechado. Ela sempre foi processo, movimento, transição, e talvez o erro nunca tenha sido sentir inquietação, dúvida ou medo. Talvez o erro tenha sido interpretar essas experiências como falhas pessoais, como sinais de que algo precisava ser eliminado rapidamente. Ele começou a enxergar a paz não como um estado a ser alcançado, mas como a ausência de guerra interna. E guerra interna não nasce das emoções, mas da resistência a elas. Quando não havia resistência, mesmo a dor tinha espaço para respirar. Isso não tornou a vida leve o tempo todo, mas tornou-a honesta. E havia um tipo profundo de descanso nisso. Ele percebeu que passou anos tentando se afastar de si mesmo em nome de um ideal. Um ideal silencioso, mas tirânico. Um ideal de serenidade constante, clareza permanente, equilíbrio inabalável. Agora, esse ideal havia caído.
E no lugar dele, surgiu algo mais simples: permissão para ser humano. Permissão para não entender. Permissão para oscilar. Permissão para sentir sem transformar tudo em caminho, lição ou progresso. Ele já não se perguntava com tanta frequência se estava em paz. A pergunta perdeu relevância, porque a paz deixou de ser um critério de sucesso. A vida não precisava mais ser validada por um estado interno específico. Havia dias comuns, dias bons, dias difíceis. E todos eram atravessados sem a sensação de estar falhando espiritualmente. Ele percebeu que a busca por paz havia sido, no fundo, uma tentativa de escapar da condição humana. E que isso, ironicamente, o afastou daquilo que buscava. Porque a paz que exclui a humanidade não é paz. É negação. Ninguém avisou que buscar paz poderia dar errado, porque admitir isso desmonta expectativas profundas. Expectativas de controle, de estabilidade, de segurança absoluta. Mas talvez a verdadeira paz não esteja em garantir segurança. Talvez esteja em aceitar a vulnerabilidade como parte da experiência de estar vivo. E isso não é algo que se ensina, não é algo que se aprende. É algo que se percebe quando o esforço de se tornar algo diferente cansa. Ele não se tornou alguém especial. Não se iluminou. Não resolveu a vida. Apenas parou de lutar contra o que sentia. E, ao fazer isso, algo silencioso se reorganizou. Não houve música, não houve revelação, não houve certeza, houve presença. E talvez isso seja o máximo que a vida oferece. E talvez isso seja suficiente. Se essa reflexão encontrou espaço aí dentro, se alguma parte desse silêncio falou com você, curta este vídeo. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a outras pessoas que talvez também estejam cansadas de tentar se consertar. Se quiser continuar caminhando, ou simplesmente permanecendo menos nessas reflexões, siga o canal. E se sentir que alguém precisa ouvir isso, compartilhe, sem promessas, sem atalhos. Apenas presença, aqui, agora.